Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista. Hoje eu quero ter uma conversa direta com você que está preocupado com aquela gordura abdominal ali que não sai por nada. Muita gente me procura no consultório querendo perder peso, mas por uma questão de estética, para se sentir melhor ali com o espelho. Mas como cardiologista, pessoal, a minha preocupação vai muito além da aparência. Eu estou preocupado, na verdade, com a tua saúde. Existe um tipo de gordura que é extremamente traiçoeira, que é a chamada gordura visceral. Diferente daquela gordura, né, que você consegue ali apertar na pele, a gordura visceral, ela fica escondida lá no fundo, entre os seus órgãos, abraçando o teu fígado, o seu pâncreas e até o seu coração. Por que ela é tão perigosa? Porque ela não é um estoque de energia ali parado. Ela funciona mesmo como um órgão inflamado dentro de você, liberando substâncias tóxicas na sua corrente sanguínea o tempo todo. É por isso que ela é a principal causa de infarto, derrame e diabetes tipo 2. Mas a boa notícia é que por ser uma gordura metabolicamente muito ativa, ela também é a primeira a ir embora quando você faz a estratégia certa. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje, sem fórmulas mágicas, com base no que diz as sociedades de cardiologia e o que a ciência mais moderna já comprovou sobre a velocidade da queima metabólica. Então, se você quer proteger o teu coração, eliminar essa barriga de uma vez por todas, fica comigo até o final do vídeo. Já aproveita, clica no botão curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder nenhuma das nossas dicas de saúde. Para a gente conseguir eliminar o inimigo, nós precisamos entender como é que ele funciona. A gordura visceral é diferente de qualquer outra parte do corpo. Como eu disse, ele libera substâncias que nós chamamos de citocinas inflamatórias. Imagina que o teu corpo vive no estado de incêndio constante. Essa inflamação crônica agride o endotélio, que é aquela camada bem fininha que reveste as suas artérias por dentro. Quando o endotélio está inflamado, ele perde a capacidade de relaxar e de proteger o vaso. É aí que o colesterol começa a se depositar com muito mais facilidade, formando as placas de aterosclerose. Por isso que muitos pacientes que têm até o peso normal, mas tem aquela barriguinha ali proeminente, acabam sofrendo um infarto precocemente. Você conhece aí? Aquela pessoa que é magra, mas tem aquela barriguinha de chope e que acabou infartando. Escreve aqui para mim, eu conheço. É o que a gente chama de falso magro, né? Mas ele tem um risco cardiovascular altíssimo. Essa gordura também está intimamente ligada à resistência à insulina. O seu corpo tem que produzir cada vez mais esse hormônio para tentar controlar o açúcar no sangue, e esse excesso de insulina circulante é o que trava, é o que diminui ali a tua queima de gordura. Ou seja, você entra num ciclo onde a gordura gera inflamação, a inflamação gera resistência à insulina, e a resistência à insulina faz você acumular ainda mais gordura. Então, para quebrar esse ciclo rápido, nós precisamos focar na causa hormonal e não apenas nas calorias. Agora eu quero que você entenda um conceito que é fundamental para a velocidade do seu emagrecimento, o papel da insulina. Na medicina baseada em evidência, nós sabemos que a insulina é o hormônio que comanda o armazenamento de energia. Toda vez que você come algo que aumenta o açúcar no sangue, o teu pâncreas libera insulina. E o recado que a insulina dá para as células é o seguinte: guardem energia, pare de queimar os estoques. Enquanto os seus níveis de insulina então estiverem altos no sangue, o teu corpo simplesmente não consegue acessar aquela gordura que está lá dentro da sua barriga. Não consegue usar ela como combustível. É como se você tivesse então um estoque enorme de lenha em casa, mas a porta estivesse trancada ali porque você não tem a chave. E a insulina alta é a tranca dessa porta. É por isso que muitas pessoas fazem dietas de passar fome, mas continuam ali beliscando alimentos ali que disparam a insulina. E aí não consegue ver resultado na balança. Então o segredo para perder gordura visceral rápido é manter os níveis de insulina baixos ali por mais tempo durante o dia. Quando a insulina cai, o teu corpo então é obrigado a liberar outros hormônios, como o glucagon, que aí sim vai lá na gordura visceral, quebra aquelas células e transforma tudo aquilo em energia para o teu corpo funcionar. Por isso que eu falo que controlar o que você come em termos de resposta hormonal é muito mais importante do que apenas ali você cortar a caloria. Como é que a gente baixa essa insulina na prática? Seguindo ali a sociedade de cardiologia. O primeiro passo é o mais óbvio, mas o mais difícil ali para muita gente: eliminar o excesso de açúcar e de carboidratos refinados. Eu estou falando aqui de pão branco, massas, biscoitos, bolos, principalmente as bebidas açucaradas. O refrigerante e o suco de caixinha são os maiores vilões aqui, porque eles contêm uma quantidade enorme de frutose industrializada. Diferente da frutose da fruta, né? Que a frutose da fruta ele vem com fibras. Já a frutose dos processados vai direto ali para o teu fígado e é transformada quase que imediatamente ali em gordura visceral. Então, no lugar desses alimentos, você deve focar naquilo que a gente chama de padrão alimentar do Mediterrâneo ou na dieta DASH. São as mais estudadas aí para a saúde do coração. Isso significa aumentar o consumo de vegetais, legumes, proteínas de boa qualidade, como peixe, frango, ovos. As proteínas são fantásticas porque elas dão muito mais saciedade
e tem um efeito térmico maior. Ou seja, o teu corpo gasta mais energia para digerir uma proteína do que para digerir uma gordura ou um carboidrato. Além disso, não tenha medo ali de usar gorduras boas, como o azeite extra virgem, o abacate, as castanhas. Essas gorduras ajudam a manter a tua saciedade e não provocam os picos de insulina, o que é fundamental para você conseguir manter essa estratégia aí, né, a longo prazo e sem passar fome. E muita gente me pergunta também, existe um exercício específico para perder barriga? E a verdade, pessoal, é que o exercício localizado queima gordura localizada. Então fazer 1000 abdominais por dia vai deixar o teu músculo mais forte. Mas se tiver uma camada de gordura aqui por cima, o músculo ele não vai aparecer. A gordura vai continuar lá. Então para eliminar a gordura visceral, você precisa fazer uma abordagem mais sistêmica e que combine exercício aeróbico com exercício de força. O aeróbico, como uma caminhada rápida ou uma natação, é excelente para a saúde das suas artérias e ajuda a gastar energia aí durante a atividade. Mas a musculação é a grande virada de chave. Quando você faz musculação, você ganha massa magra, você aumenta o teu metabolismo basal. Isso significa que o teu corpo passa a gastar mais calorias, mesmo quando você está dormindo lá, ou mesmo quando você está no sofá. Porque o músculo é um tecido que consome muita glicose. Por isso, quanto mais músculo você tem, melhor é a tua sensibilidade à insulina. Aí o teu pâncreas não precisa trabalhar tanto e seu ambiente hormonal se torna perfeito ali para queima de gordura. Então minha recomendação é que você tente fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, buscando sempre um equilíbrio então entre o cardio e a força. Mas lógico, né? Sempre respeitando aí os seus limites. E um fator que quase ninguém leva em conta na hora de perder peso é o sono e o estresse. Isso é um erro grave. Quando você dorme mal ou vive um estado ali de estresse constante, teu corpo passa a liberar muito cortisol. E o cortisol é fundamental para a vida. Mas níveis cronicamente elevados é um dos maiores causadores de gordura visceral, porque ele sinaliza ali para o teu corpo que você está em perigo. E como mecanismo de defesa, o organismo começa a acumular gordura na região abdominal para proteger os órgãos vitais. Além disso, a privação de sono bagunça os hormônios da fome. Aí você produz ali mais grelina, que é o hormônio que aumenta o apetite, e menos leptina, que é o hormônio que dá aquela sensação de saciedade. E é por isso que depois de uma noite mal dormida, você sente aquela vontade incontrolável de comer doce, comer carboidrato, comer alimentos gordurosos. Então tem toda essa correlação. E como cardiologista, eu tenho que te alertar também da questão da apneia do sono. Pessoas que roncam e têm aquelas paradas respiratórias durante a noite sofrem um estresse oxidativo intenso, o que aumenta a pressão arterial e favorece também o acúmulo de gordura. Então, cuidar da higiene do sono e buscar formas de manejar o teu estresse não é apenas uma dica de bem-estar, é uma prescrição médica para quem quer emagrecer e quer ter um coração saudável. E para a gente encerrar com chave de ouro e colocar tudo isso em prática de uma maneira que realmente você veja resultados rápidos, eu quero que você entenda uma coisa fundamental. A constância, pessoal. A constância é que vai determinar o teu sucesso. Não adianta ser perfeito aí nos 3 primeiros dias e desistir no quarto. O teu metabolismo precisa de sinais repetitivos para entender que ele vai queimar essa reserva de gordura. Então o primeiro passo imediato, saindo aqui desse vídeo, é você olhar para a tua rotina e reduzir drasticamente tudo que é processado e ultraprocessado. Falando daqueles alimentos, né, cheios de corantes, conservantes, realçadores de sabor, que inflamam o teu intestino, que inflamam suas artérias. Foque em comida de verdade, aquela que você encontra na feira, que vem da terra, e evite ao máximo aqueles corredores centrais ali do supermercado, onde ficam aqueles alimentos empacotados. Lembra da minha regra de ouro, descasque mais e desembale menos. Outra coisa importante, tente então não beliscar entre as refeições. Cada vez que você come um biscoitinho ou uma bala, o teu pâncreas libera insulina. Como nós vimos, a insulina alta bloqueia a queima de gordura. Então dá um tempo aí pro seu pâncreas. Deixa a insulina baixinha ali, o teu corpo recebeu o sinal químico de que ele deve buscar, então, energia na gordura da barriga. Outra coisa, beba bastante água. A água é fundamental para o funcionamento dos seus rins e para manter o transporte de nutrientes. Além disso, muitas vezes o nosso cérebro, ele confunde a sensação de sede com a de fome, que faz você comer muitas vezes sem necessidade nenhuma. E sobre a atividade física, né? Comece a se movimentar agora mesmo. Nem que seja ali 15 ou 20 minutos de caminhada ali no começo. Depois você vai progredindo ali para os exercícios de força. Vocês viram, né? A musculação é fundamental. Principalmente aí, se você já passou dos 40, para evitar a perda de massa magra e manter o teu metabolismo acelerado. Pessoal, e nada de dieta extrema, né? Dieta extrema, a gente sabe, não sustenta e pode ainda sobrecarregar o teu coração. A maneira mais rápida de perder gordura visceral é, na verdade, aquela que você consegue sustentar por semanas, meses, anos, até que o teu metabolismo esteja completamente recuperado e o seu peso fique estabilizado. E nunca se esqueça de se consultar com seu cardiologista regularmente. A gente precisa sempre fazer os seus exames de rotina, checar a tua glicemia, tua hemoglobina glicada, o teu perfil lipídico, monitorar a tua pressão arterial. Então não deixe
de lado as suas avaliações com o teu cardiologista. Porque às vezes, o que parece ser apenas uma gordurinha ali no abdômen, já é um sinal de alerta para uma hipertensão ou para um pré-diabetes, que a gente pode iniciar o tratamento precocemente. A saúde é o nosso bem mais precioso. Perder essa gordura visceral é literalmente o maior presente que você pode dar para o teu coração e para as pessoas que dependem de você. E se esse vídeo foi útil e trouxe clareza para a tua vida, compartilha aí com as pessoas que você gosta. Levar informação de qualidade, baseada em evidência e nas diretrizes médicas é uma forma de salvar vidas. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua confiança. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.